Muito bem, então vamos continuar aqui na nossa apostilinha aqui da aula 6. E aí eu acho que a gente chegou ao final dela já, né? A gente viu a exclusão de linha, sim. Aí a gente vai começar a fazer os exercícios. E aí, né, nesse intento, ao invés de vocês ficarem digitando tudo isso daqui, ó, eu já fiz isso para vocês e já coloquei numa planilha. Aí eu vou distribuir para vocês. Aí, deixa eu ver se eu estou aqui com ela. Tá aqui, ó. Então eu já tenho aqui, inclusive, o exercício 4, né? Que a gente vai revisar. Então tá aqui os exercícios e o exercício 4, que são duas planilhas que a gente vai fazer. Aquela ideia de múltiplas dimensões, aí a gente vai trabalhar com múltiplas dimensões, né? Muito bem, deixa eu sair aqui, salvar, sair. Eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Deixa eu ver aqui, documentos, aulas, aqui na prática, esse aqui é o exercício aula 6. Vejam se vocês receberam aí, se conseguem baixar. É só para facilitar, né, a digitação aí e o processo como um todo. Então, a gente vai focar no resultado. Obrigado, Tatiane. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira questão, né? Questão, que é renomear a guia da planilha Plan 1 para atividade 1, a planilha 2 para atividade 2 e a Plan 3 para atividade 3. Insira uma nova planilha após a Plan 1, renomeie como atividade 4, exclua a planilha. Aqui é basicamente para que a gente consiga entender e trabalhar com múltiplas planilhas, tá? Se vocês fizerem isso, aí teria que ter um arquivo específico. Então, essa primeira parte aqui, eu queria saber se vocês sabem, não precisa estar colocado no exercício. Isso aqui eu só coloquei realmente para que vocês treinassem, né, lá no Excel. Deixa eu abrir aqui, exercício da aula 6. Então, vocês têm aqui as planilhas, né? Exercício 1, 2 e 3. E no exercício 1, né, ele está falando para você criar aqui, então, na parte de baixo, né, no canto inferior, você pode clicar no mais aqui, né? E aí vai aparecer Plan 1, né, planilha 1, mais uma vez Plan 2 e mais uma vez planilha 3, tá vendo? Planilha 1, 2 e 3. E aí ele está pedindo para renomear, o exercício lá está pedindo para renomear essas planilhas aí. Vou voltar lá. Com atividade 1, atividade 2, atividade 3 e criar mais uma com atividade 4. Então, é apenas para efetivamente a gente aprender como fazer isso, né? Então, estando aqui, apertando mais aqui, ó, vai ter o Plan 4. E aí, aqui, para renomear, basta clicar duas vezes, né, sobre o nome, e aí a gente renomeia, né? Atividade 1. Sobre a planilha, dá um clique nela, aí 2 cliques, né? Sucessivamente até os demais, tá? E aqui, atividade 4. E aí a gente volta no exercício 1, né? Vamos voltar. Que ele pede para fazer algumas coisas aqui, ó. Exclua as linhas 2 e 3, exclua a coluna B, insira uma linha antes de 1, insira uma coluna antes de E e F, altere a altura 2 para 30, altere a largura C para 40,
e clique no menu arquivo, né? Clique na opção salvar, e aí essa parte aqui de baixo a gente já viu, né? É só se a gente estivesse trabalhando com uma planilha apenas, né? Mas como a gente está com um arquivo apenas para cada exercício, mas como a gente está trabalhando com um arquivo único para todos, né? Aí isso aqui, então, não valeria, né? Então, basta fazer essa parte aqui de cima, né? Aonde ele está falando 30 aqui e 40, né? Vamos ver isso aqui, ó. Então, se a gente olhar, a gente pode fazer isso aqui de duas formas, né? Então, a primeira, né? Então, qual que era a coluna mesmo? Coluna, linha 2. Então, a linha 2, deixa eu aumentar aqui. Então, a linha 2 aqui, ó. Se a gente clica aqui, ó, e aumenta aqui, né? Tá vendo que tem ali, ó, o número de pixels? Então, é o número de pixels, né, que está sendo dito ali. Ou a altura, não, é a altura que eu estou falando. Tá vendo que tem do lado ali, ó, a altura 30, 40 ali, ó. Então, ali, ele falou para colocar em 40 ou 30, hein? Eita, cabeça. 30. Então, aqui, ó, é só chegar no 30, tá vendo ali, ó? A gente chegou no 30, ó, 30, altura 30. Estão conseguindo enxergar? Um número do lado ali, que são 50 pixels, e do lado tem um 30? Ou está muito pequenininho? Aí você largou... Não tá enxergando. Tá bem pequeno, mas dá para ver. Beleza. Aí é só clicar, deixar o clique, né? Largar o clique, ele fica no tamanho correspondente, né? Uma outra forma de fazer é clicando aqui em cima, né, do número 2 aqui, aí você tem aqui, ó, formatar células, né? Não, aqui não dá. Não é isso, não é isso. Não é isso. É na altura Aqui, ó, da linha aqui, né? Altura da linha, e aí, ó, vai aparecer essa informação aqui para vocês, essa caixinha de diálogo. Então, aqui, ó, tá vendo que tá o 30 aqui? Então, se a gente quisesse alterar, por exemplo, ele ficaria automaticamente 40 aqui, ó. Clicando de novo aqui, a altura da linha, vamos voltar lá para 30. Então, a gente... E aí, ele fica em 30, tá? A mesma coisa com a coluna. Qual é a coluna que ele falou lá para fazer mesmo? Coluna C, para 40. Então, na coluna C, né? Aí, se a gente trabalhar aqui, ó, ele está em 9. Para chegar em 40, nossa senhora, ficaria mais ou menos aqui, ó, né? 40 é aqui. A gente poderia fazer isso, ou vir em cima aqui do C, né? Aqui em cima do título da coluna, clica do endereço da coluna, clica com o botão direito, aí vem aqui, ó, largura da coluna. Tá vendo? Ele, dependendo de onde você clica, ele muda aqui, né? Como a gente clicou em cima da coluna, do endereço da coluna, ele alterou aqui para que você consiga alterar a coluna como um todo, né? Então, clicou aqui, aí basta colocar aqui 40, Enter, e ele vai ajustar certinho para você, tá? Tranquilinho, pessoal? É só para a gente entender, né, essas outras formatações aí, a exclusão, inclusão, né? Também, só relembrando, né, para você excluir uma coluna como um todo, basta clicar, né, também lá no endereço da coluna, aí você pode excluir aqui, ó, clica com o botão esquerdo, né, do mouse sobre essa setinha que tem embaixo de excluir, e aí você pode optar pelo que você quer excluir. Aí, no caso, seria uma coluna como um todo. Aí, clique em excluir e ele exclui a coluna. Mesma coisa com a linha. Selecionou a linha, né? Vem aqui, excluir
linha e exclui como um todo, né? Beleza, Fernanda, é isso mesmo. Certinho, certinho. Show de bola. E aí você salva isso, né? E essa seria o exercício número 1, que é simples, é só para realmente a gente ver como que as informações vão estar dispostas aqui de uma maneira, depois de uma atuação, né, em cima disso. Muito bem, vamos continuar. A questão número 2, né, é elaborar a planilha abaixo fazendo o que se pede. E aí o que se pede, basicamente, o que é? Então eu tenho aqui, né, se a gente analisar, a gente tem as contas lá de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? E aí ela está pedindo apenas para você totalizar aqui, né? Total de contas e o saldo. Ah, e agora, hein? Como que a gente vê isso? Está vendo aqui que a gente tem uma informação aqui que é o salário, e depois, né, a gente tem aqui as contas, né? Ou seja, a primeira coisa, né, a primeira regra que a gente aprende aqui é que a quantidade, né, de contas é maior do que a quantidade do que a gente recebe, né? A quantidade de coisas que a gente paga é maior do que a quantidade de coisas que a gente recebe, né? Ô, Ronaldo, beleza? Ótimo, muito bom. Então, brincando, deixando as brincadeiras de lado, né? Então, aí, ou seja, aqui seria o nosso crédito, né? E aqui seriam os nossos débitos, né? Basicamente, pensando no modelo tradicional aí, né? Então, ou seja, tudo isso é que está saindo e isso aqui é o que está entrando. Então, o total de contas, a gente vai puxar apenas as contas, né? E depois, no saldo, a gente vai pegar o total do salário, que só tem um, né? Esse salário, menos isso, e colocamos aqui. Ok? Entenderam a ideia, gente? Tranquilinho? Peraí, o total das contas é só as contas, né? O salário aí não soma junto. Não, ou seja, a conta é conta, né? Então, a conta, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui, ó. É isso aqui. Então, por exemplo, né, em janeiro, a gente teria que somar essas contas aqui e colocar aqui, ó. Vamos colocar em total de contas. E no saldo, depois que a gente somar isso aqui, a gente deduz disso daqui. Só tomando cuidado, né? Que isso aqui vem primeiro, né? Então, o salário menos isso. Por quê? Para que efetivamente a gente consiga ter uma noção se isso aqui vai ser positivo ou negativo, né? Ou seja, se o nosso saldo é positivo ou negativo. Como Professor, a Fernanda fez lá, ó. Oi, Fernanda. Então, eu tenho uma dúvida, que eu ouvi uma vez dizer que para dizer contabilmente que está negativo, bastava ficar em vermelho. Uhum. Só que eu tentei tirar o sinal de negativo porque eu fiz uma formulazinha, né, da célula do salário menos a célula do total. Sim. Daí ele deu negativo, já. Eu só deixei ele em vermelho. Mas eu tentei tirar o sinal de negativo, daí ele não deixa. Pode ficar negativo mesmo? Não, o que acontece, Fernanda, é que nós temos que trabalhar com a formatação da célula. Então, a gente vai fazer exatamente isso lá. Aí você vai acompanhando, tá? Tá. Então, aí a gente pode deixar tanto na formatação contábil, na formatação de número, o que a gente quiser, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a planilha. Então, tá aqui as nossas contas. Karen, você ia falar? Não, eu falei pra Fernanda, tá igual eu, sempre no negativo. Eu também. Eita! Aqui, ó, contas, né? Então, eu só basicamente mesclei as células aqui, ó, para a gente separar o que é salário de contas, né? Deixa eu aumentar mais aqui, senão fica difícil de enxergar.
Muito bem. Então, aqui, então eu só mesclei, né, essas células aqui para a gente separar realmente aqui, para a gente não cometer nenhum deslize aqui, né? Muito bem. Aqui, então, eu tenho 500 e aqui eu tenho os números. Muito bem. Então, para que a gente some esses números aqui, tem algumas formas de fazer isso, né? A primeira delas é clicando na célula logo abaixo aqui, né, na linha de total de contas, clicando aqui, vindo aqui em cima em autossoma, clicando em autossoma, ele já vai entender que eu quero somar toda essa parte superior, já vai colocar a fórmula aqui, ó, de C6 até C13, a gente tecla Enter, e nós temos aqui o total já registrado, né? A gente poderia fazer isso, então a gente vem aqui e escreve o que a gente quer, ó. Eu quero igual soma do quê? De D6, né, 2 pontos, até D13, é isso que eu quero? Então, Enter. Ou então, eu posso fazer o quê? Ó, igual, né? Eu posso também, obviamente não está correto, mas é só para a gente entender, né? Eu posso clicar no primeiro, colocar o sinal de mais, clicar no segundo, colocar o sinal de mais, clicar no terceiro, colocar o sinal de mais, ou seja, daria até para fazer isso, né? Mas como a gente já sabe que isso só toma tempo, né? Então a gente tem métodos mais rápidos, né? Então, soma, abre parênteses, seleciona toda a parte aqui, fecha, Enter, tá? Então, aí a forma é a maneira que vocês acharem mais interessante. E aí a gente pode também arrastar, né? Clicar sobre uma célula, clicando aqui na expansão dela e arrastamos para a direita, né? Então, pronto, estamos aqui com as células. Aí seria interessante a gente formatar, né, esses números aqui como sendo, são valores, concordam? Então, a gente clica com o botão direito, vamos lá em formatar células, clicamos ali em número, ok? E aí, a gente pode, por exemplo, clicar aqui em moeda, tá? Em moeda, a gente poderia formatar aqui, como sendo essa aqui mesmo, né? Dá um ok. Pronto, né? Então, temos aqui agora a formatação. Podemos também formatar, né, para que ele alinhe à direita. Então, agora a gente já tem uma conformação um pouquinho melhor. Vamos só colocar esse total aqui em negrito, só para a gente destacar um pouquinho mais, tá? Muito bem. Deixa eu também só alterar o tamanho aqui. E o tipo de letra. Vou colocar todos como Calibre. Isso. Pronto. Só para a gente ter visualmente alguma coisa mais legalzinha. Tinha um defeitinho aqui. Então, basta selecionar. Então, aqui, ó, seleciona todos, né? E aí você aplica aqui uma determinada fonte e um determinado tamanho para todo mundo, tá? E o alinhamento aqui também, depois a gente pode colocar todo mundo para a esquerda, né? E de forma centralizada aqui na linha, e depois a gente formata o que a gente quer apenas. Por exemplo, eu quero formatar aqui salário para que ele vá para o centro, e eu quero também essas informações aqui centrais, ó. Então, centrais. Deixa eu ver aqui, o que é tá vendo ali contábil, Fernanda? Eu achei, daí eu tirei o sinal, ele ficou vermelhinho só. Isso, mas tá vendo que você está ainda selecionando moeda, tá vendo? Uhum. Para você, nesse formato contábil que você está falando aí, que você quer representar, tem embaixo ali contábil, tá vendo? Então, mas para eu fazer igual do senhor,
E deixa. Tá. O senhor vai Não, deixar negativo ou só vermelhinho? Então, eu vou... Não é aqui que é a informação que você quer? Então, é aqui que a gente vai formatar agora. A gente não formatou ainda. Ah, a gente não mexe em cima. Não, é só aqui, né? Não é só aqui a informação que você quer? Então, mas daí aí, só aqui que define se vai ficar o sinal de negativo ou não. Então, é complicado aqui. Sabe por quê, Fernanda? Olha só. Se a gente for adotar realmente essa postura negativa, positiva, etc., olha só, tudo isso que está entrando ali como água, luz, escola, IPTU, etc., você concorda que são negativos? Sim. Então, a gente teria que adotar ali também isso, concorda? Ah, então é melhor não envolver sinal nisso, né? Eu acho que não, né? Assim, nesse caso aqui, não. Numa planilha contábil, que já está preparada para isso, e tem ali os lugares propícios para efetivamente entrar com valores positivos e negativos, aí sim, aí eu concordo de utilizar. Mas vamos deixar só então ali o saldo. Né? Já deixando vermelho, nesse caso, já se entende que ele é negativo, né? Isso, a gente vai falar agora aqui, ó. Vamos aqui, ó. Eu selecionei agora aqui, ó, o saldo, né? Só a coluna de baixo. Vamos entrar lá em formatação de células. Então, aqui, ó, vou definir com vocês. O que vocês querem? Se ficar contábil, né, ó, contábil, e clicamos aqui no OK, vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, igual, eu quero este valor aqui, né, que é o salário, que está no C4, menos o quê? O total de contas que está no C14, ó, C14. Enter. Tá vendo? Ó? Eu estou com uma notação contábil, né? Eu cliquei lá. Formatar células. Tá vendo? Eu estou com mais... Não. Contábil. Ok. Aqui, ó. Eu estou com uma exibição contábil aqui do número, né? E ela está me apresentando aqui, ó, o negativo e não está entre parênteses, não. Pelo menos essa é a formatação que o Excel me dá como contábil. Tá, Fernanda? Agora, se você quisesse colocar o parênteses ali, nem tem, né, essa opção aqui. Porcentagem, fração científica, preço especial. Vamos ver se especial tem. Não tem. Acho que para não confundir, fica mais fácil não ter sinal, né, professor? Deixar em vermelho. Pode ser. Acho que é melhor. Mas nem tem essa anotação aqui, ó. Na verdade, nem contábil. Quando a gente coloca a formatação da célula em número, e daí você tem lá o menos em pretinho e tem o 1234 em vermelho. Se você clicar nessa opção em vermelha, ele aparece sem sinal, só em vermelho mesmo. Ah, não, tudo bem. Não, entendi. Também. Não, aqui a gente estava tentando achar aqui, Karen, a representação entre parênteses. Para números negativos. Mas daí acho que ele não deixa, professor, por causa da fórmula, né? Que daí vai atrapalhar tudo, né? Também. Pode confundir, né? Não tem, não, essa formatação. A gente poderia criar, a gente vai até depois, né? Com o tempo, né? Vir aqui em especial, e a gente pode aqui, ó, em personalizado, desculpe, a gente pode até criar a forma de representação que a gente quer, tá? Mas se eu falar isso agora vai confundir tudo, tá? Mas a princípio, então, ó, não tem, até mesmo o contábil dele, ele apresenta ali um número sendo negativo. Então vamos deixar aqui, ó, sem negativo, só em vermelho, tá bom? Então vem aqui, ó, em moeda. A segunda opção de moeda aqui, ó, é o vermelhinho. Dá um OK.
e aí ele fica apenas vermelho para números negativos. Belezinha? Ok. Joia. Aí, como a gente fez, né, exatamente essa opção aqui, ó, a gente fez a C4 menos C14, a gente já tem, então, uma referência posicional. Agora, se nós arrastarmos aqui a cópia para a direita, né, ele vai fazer, né, a cópia referencial das fórmulas que estavam aqui na célula C15, para as demais da mesma linha 15, né? Fazendo efetivamente as adaptações das colunas. Então, é D4, D14, E4, E14, F4, F14 e assim sucessivamente, né? Ele vai fazendo... Nossa, professor, isso daí é um negócio que facilita a vida, não? Oh. Eu sou meio cética, sabe, com as coisas. Daí eu falei, não acredito que se eu arrastar isso aqui, calcula sozinho. Daí eu, bocozona, fui e comecei a ver as colunas uma a uma para ver se era mesmo. E era, olha, que praticidade da vida. É fantástico. É por isso que o Excel é muito utilizado, né? Essas praticidades que ele nos dá, e a gente só está no comecinho, hein? Esse aqui é a parte básica do básico dele, né? Que ele faz com uma maestria fantástica, né? Muito bem, então temos agora aqui, ó, todos os cálculos, né? E aqui a representação, né? Alguns meses eles ficou no negativo e outros meses no positivo, né? E a gente poderia, por exemplo, aqui, ó, fazer uma somatória total, vendo se ao final do semestre ele ficou positivo ou negativo, né? O que vocês acham? Ele vai ficar positivo ou negativo? Professor, esse positivo dele aí não dá nem para chupar sorvete, cara. A minha família, que é um pouquinho grande aqui, ó, se eu pegar o 37 aqui e dividir por 6, cara, sem chance, não dá nem para chupar um sorvete. Ou seja, a gente já sabe a situação dele, né, Hudson? Ah, a molecada já vai falar para mim assim, rapaz, deixa quieto, vai, guarda para você esse dinheiro aí. Só fica com dó do pai. Vamos aqui. Mas até ficou tudo... Aí, ó. Olha só, coitado. Isso daí. Olha, 355 negativo, hein? Ficou. Mas muito bem. Então, alguma dúvida sobre isso? Porque essa parte aqui desse exercício 2 é o beabá, né? Que a gente já aprendeu até agora. Professor, isso aí o senhor fez soma aí, né? Na última coluna? Eu somei todos, isso. E ao somar, a gente tem, então, o que é negativo ele deduz e o que é positivo ele soma. Óbvio, né? Beleza? A gente poderia também, para ter uma estatística aqui, né, ver o quanto que ele gastou de água no semestre e assim por diante, né? Então, se a gente somar aqui, fizer uma autossoma aqui, ele vai trazer aqui também o total por semestre, né? E aí a gente vai ter essa ideia, o quanto que ele recebeu também e o quanto ele gastou. Autossoma. Então, ele recebeu 4.104 e gastou 4.459. Né? Então, a gente pode ver aqui semestre. Mês, semestre. Total aqui do semestre. A gente pode, então, estender um pouquinho aqui. Uma coisa que eu não falei. Vamos imaginar o seguinte, ó. Não sei se eu já falei isso. Tá vendo aqui, ó? As células aqui estão mescladas, né?
como é que eu faço, né, para estender essa mescla também para essa outra? Porque agora ficou desalinhado aqui tudo, né? Como que eu faço, né? Se a gente selecionar aqui, ó, essa célula mesclada com essa e clicarmos aqui em mesclar, né? O que vai acontecer? Ele tirou todas as mesclas, estão vendo? Então a gente tem que clicar novamente, né? Aí ele vai adotar a mescla geral, tá vendo? Só que daí a formatação aqui da linha, ela some, né? Então, mas é assim mesmo, não tem jeito, ó. Aqui, a gente quer mesclar com essa aqui também, a gente clica uma vez, é tirada a mescla, mais uma vez, aí ele faz a mescla em todos, tá? Então, só para a gente agora abordar todo mundo, vamos aqui formatar. Então, colocamos os quadradinhos aqui em todos. Aí, o que a gente pode fazer, né? Aonde nós queremos, a gente pode vir aqui na formatação rápida e colocar a borda um pouco mais escura aonde nós queremos apenas, né? Então, por exemplo, só aqui no total e só aqui no saldo, por exemplo, né? A gente poderia fazer dessa forma. Ou a gente poderia, né, ir lá em formatação de células, né, e fazermos isso trecho a trecho, né, na formatação. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, eu quero separar essa parte de cima da de baixo aqui com uma linha diferente, né? Clicamos com o botão direito, vamos lá em formatar células, a gente vem aonde? Na borda, né? E aí a gente faz a definição aqui da borda como efetivamente a gente quer. Então, por exemplo, a gente poderia escolher aqui essa dupla aqui, né? E aí, por exemplo, para ela atuar em cima e embaixo. Dá um OK. E aí, então, agora eu tenho a formatação dupla apenas naquele local especificamente. Tá joia? Então, essa seria o exercício número 2. E a gente tem, então, agora ele concluído. O próximo, sempre salve, né, a planilha. Aí a gente vai para o exercício número 3, que a gente já fez isso na aula passada, né? Ou melhor, no exercício passado. Agora a gente vai, então, utilizar a referência absoluta, né, o endereço absoluto aqui para o valor do dólar. Vamos só atualizar aqui o dólar, né, para o dia de hoje. Alguém sabe quanto que está o dólar hoje? R$5,19. 5,19 aí. 5,19. Então a gente atualiza ali a planilha com o valor do dólar de hoje, ó. 5,19. Ok? Muito bem. E aí, nós fazemos, então, os cálculos aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente faz a multiplicação, né? A gente já fez isso. Então, nós poderíamos utilizar aqui, ó, apenas a ideia aqui de pegar isso aqui e multiplicar com isso, né? Ou, né, a gente tem também uma função chamada multi, né? A função multi aqui, ela pega uma referência, ponto e vírgula, com uma outra referência, e ela faz a multiplicação entre as duas, certo? A gente poderia usar, então, a fórmula multi, ou simplesmente falarmos, ó, eu quero esse valor vezes este outro valor aqui, tá? Daria certo as duas formas. Eu só estou colocando aqui, né, para a gente ver que existe mais de uma forma de fazer a mesma coisa, principalmente aqui no Excel. Professor. Pode falar, Hudson. Não sei se eu estou certo, mas a possibilidade ou a facilidade de você escrever e de você usar a função multi, diferentemente de você fazer o vezes, né? Você escrever ali 0C é igual a C vezes B, a facilidade que a gente tem é que se mudar um número, ele muda a fórmula toda, né? Agora, se fizer só o vezes ali, ele não vai mudar, vai?
Vai também. Vai Por também? quê? Porque a gente está utilizando, né, o mudar ou não mudar quando a gente coloca, por exemplo, números fixos. Então, aqui, ó, se eu tivesse, ao invés de colocar a referência, colocasse 750 vezes 0,15, aí, ó, eu vou ter o mesmo resultado, que é 112,50. Mas, o que acontece? Eu não teria a possibilidade de, se eu alterar aqui, ó, para 0,16, ele alterar a fórmula, né? Isso, é isso mesmo que eu quis perguntar, mas eu não soube elaborar a pergunta. No de cima, se eu mudar, ele já muda a fórmula, né? Ele já muda o valor. Muda, mas aqui, Hudson, do jeito que nós fizemos, ó, de colocar valor, não é uma maneira correta de fazer. A maneira correta é colocarmos aonde está esse valor. Então, aqui, ó, se a gente colocar o B5 vezes o C5, né, e teclarmos Enter, a gente tem lá o 112. Agora, se a gente mudar aqui, ó, para 16, ele altera lá. Ok. Tá bom? Perfeito. É só quando nós trabalhamos com números, e que não é uma maneira apropriada, é que daí a planilha não é atualizada. Mas nesses dois casos, estamos trabalhando com, né, a multiplicação aqui em fórmula, como a multiplicação obtida por uma função específica, ambas as duas, né, dão o mesmo resultado. Aí vai depender de o que você acha mais interessante utilizar. Fale, Laís. Professor, mas aí não é, aí tá pedindo o total, não é? Isso. Então não é a soma dos dois e não a multiplicação? Então, mas o total aqui é como acontece nas nossas notinhas, assim, que a gente vai no supermercado lá, né? Você tem lá 3 itens de um mesmo produto, né? O total daquele produto, né? Que é caneta azul, né? E não é azul caneta, é caneta azul aqui. Ela vai ser o quê? O resultado, né? Da multiplicação das 500 unidades que eu comprei vezes 0,15, né? Então, é multiplicação aqui. Você está comprando 500 canetas que custam cada uma 0,15. Entendeu, Laís? Entendi. É por isso que é multiplicando aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? E agora, né, efetivamente, o que nós vimos na aula passada foi essa forma da gente ter, quando temos, né, células que contêm valores que são utilizados por toda uma planilha, por exemplo, como que nós podemos nos referenciar àquela célula especificamente, que é a definição de endereço, né, absoluto. Ou seja, eu só quero, né, mesmo em processos de cópia, de arrastar, copiar, etc., eu quero que ele se referencie apenas àquela e tão somente célula, né? Então, aqui no caso, a taxa de conversão de dólar, ela está em um local específico, que é na célula B1. Então, nós vamos introduzir aqui na fórmula essa taxa de conversão e, efetivamente, nós queremos que ele nos mostre, né? E em processo de cópia, ele faça essa cópia mantendo essa referência. O que nós fizemos na aula passada é isso daqui, ó, igual, né? A gente pegou onde nós temos o total em real, que é a célula D4, e dividimos pela célula B1, né? Só recapitulando, tá, com vocês. E a gente teclou Enter, deu certinho, mas quando nós fizemos o quê? A cópia aqui, ó, ele, né, deu tudo errado aqui, ó, no que diz respeito aos valores, né?
Isso por quê? Porque ele adotou, né, que o B2 ele era uma referência, um endereço referencial, né, não absoluto. Então, ele, ao você descer uma linha da sua fórmula, ele também desceu uma referência a mais lá naquele valor, onde estava o B1, ele foi para B2. Né? Então, ele vai descendo, mantendo uma referência, ou seja, uma mesma posição, né, dentro da planilha como um todo. Tá? Então, basicamente, isso que ele fez. E isso não está certo, eu não quero que ele faça isso. Para que nós possamos, então, não ter esse problema, nós colocamos, então, onde nós queremos, né, que ele apenas observe aquela célula específica, o endereço absoluto, né, dessa célula. E como que a gente faz isso? Utilizando exclamação, olha lá. Então, a gente coloca lá B, exclamação B, exclamação 1. Então, eu quero exatamente que ele pegue a célula B1. Tanto faz. Se ele, Não era cifrão? Exclamação, não é cifrão? Cifrão. Era cifrão. Muito bem, estava vendo se vocês estavam atentos. Ai, Não faz assim, professor. Bugou meu cérebro. Eu falei, meu Jesus, mas não era cifrão. Ai, meu Deus do céu. Ronaldo, se você não pôr o cifrão antes do B, o B fica variável. Isso, o Ronaldo, mas o Ronaldo tá correto no que ele está falando também, Karen. Sabe por quê? Se eu vou só copiar, né? Se eu vou só copiar a linha, eu posso fazer exatamente o que o Ronaldo fez. Mas eu tenho que ter absoluta certeza que eu não vou copiar para a direita. Isso daí. Porque se eu copiar para a direita, se você colocar apenas B, né? Olha só, para baixo vai funcionar, beleza. Né? Mas se eu copiar para a direita, aí bugou. Né, Fernanda? Bugou. Aí não dá certo, porque ó, ele pega a referência e coloca C. Ó. Ah, é verdade, tá certo. Tá? É. Então, para baixo, beleza. Ou seja, copiando em linhas, o que ele falou? Trava para mim apenas essa referência de linha. Então, quando você copiar a linha, beleza. Mas, quando você copiar a coluna, ela não está travada. Então, por isso que a gente faz, Ronaldo, o travamento aqui, tanto linha quanto coluna. Porque daí, se a gente for copiar para outras colunas ou para outras linhas, a coisa está certinha. Beleza, Ronaldo? Entendeu aí a ideia? E não coloque exclamação, viu, Ronaldo? Não coloque exclamação. Professor, o F4 é o atalho, né, para fazer isso. F4? É. F4. Como assim? Por exemplo, você coloca igual, daí você coloca a célula e aperta F4 em cima. Vamos ver. Esse eu não sei. Vamos lá. Igual, você coloca a célula, que é essa daqui, e aperta F4. Ah, legal, ó. Não sabia disso. Obrigado, Pedro. Imagina. Essa eu não sabia. Vocês aprenderam aí? Ó. Aqui, coloca aqui a célula que você quer, né? E aí, em seguida, você aperta F4 e transforma isso no endereço absoluto. Legal, obrigado, Pedro. Não sabia, não.
Tem muita coisa, tem muito atalho, né, que as pessoas vão criando, inventando aí, para justamente facilitar. Então, ao invés de você ter que digitar lá, né, 2 cifrões, né, teclar um F4 fica meio melhor. Fale. Está acontecendo alguma coisa com o meu Excel que nenhuma das formas que vocês estão falando está dando certo. Será que tem algo na célula que está errado? Pode ser. Ele tem que estar em geral ou em número formatado? Vamos lá, vamos por partes. Tanto faz. Tanto geral quanto em número, daria certo. Então, eu estou colocando igual. Aí a célula que a gente seleciona, né, que o Pedro acabou de falar aí, é o D4, não é isso? Ó, veja só. Não. Ó, vamos digitar aqui de novo, ó. Você coloca o D4, certo? Certo. Que é o quê? O valor total em reais, ok? Perfeito, D4. Aí você coloca lá o dividir, ok? Aí a gente vai separar ele por cifrão, certo? Não, calma. O que o Pedro falou é assim, ó. D4. Ah, sim, vinha um F4 aí. Aí você clica aqui, ó, em B1. Então apareceu tudo isso, ó. D4/B1, ok? Uhum, sim. Agora você aperta F4. Okay. Tinha um passo que eu não estava fazendo. Deu? Beleza. Deu certo. Aí tecla Enter, ele registra lá o valor. Beleza, Ronaldo, isso é fantástico. Eu aprendi aqui muito mais, viu? Muito mais. Muito mais do que 2. Muito bem. E aí, agora aqui, aí fica aí na criatividade de vocês, de formatar aqui, basicamente, esta planilha aí. Tá? E vai dar... A última coluna tem que colocar em dólar, né? Aqui, legal, né? Verdade, não tinha me atentado nisso. Então, seleciona aqui. Fale, Magda. Então, professor, o meu dólar não tem um uzinho do lado, só tem só tem o dólar, né? Só tem dólar, não tem problema, né? Porque eu achei com um uzinho. Não, porque essa formatação internacional mesmo Então, a gente vai lá em números, moeda, né? Olha lá, números, moeda. Aqui no símbolo, né? Nós vamos escolher o quê? O inglês, né? Inglês dos Estados Unidos aqui, ó, tá vendo? Inglês dos Estados Unidos, a moeda lá é assim que é representada. Dá um OK e tá aqui, ó, a representação. É isso, Magda? Isso, professor. É que na outra aula o senhor falou assim, mas então ficou igual. E travou, Magda, eu não consegui entender o que você falou. É que no vídeo que eu olhei do senhor, tinha um luzinho, sabe? Na configuração, eu achei que tinha que ser com... Não é esse daí, mas eu fiz esse daí, tá bom? Tá jóia, não, beleza. Mas se a gente for aqui, acho que não tem o... Vamos ver se tem o USD, ó, tem o USD. Então, ok, a gente poderia também ter essa configuração aqui, ó. United States Dollar. Tá? Então, aí fica a escolha de vocês, tá joia? Como representar. Só lembrando que tem que ter essa representação aqui. Muito bem. E aí depois formata, né, do jeito que vocês quiserem aqui, né? Coloca aqui também o valor em dólar aqui formatado e assim por diante. Belezinha? Esse exercício. Podemos passar para o próximo? Esse daqui é o exercício novo, né, que nós vamos trabalhar nessa aula. Novo, assim, porque não tem lá na apostila. Mas ele é necessário porque nós vamos aqui praticar a dimensionalidade, ou seja, mais de uma planilha
trocando informações, ok? Então, aqui, basicamente, nós temos aqui vendedor de um determinado produto, é um produto apenas. Aqui a quantidade, né, que um determinado vendedor vendeu, né, em um determinado dia, né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, ó, é fazer aqui uma multiplicação. Basicamente isso, tá? Então, aqui podemos formatar aqui. Então, esse aqui é valor, né? Então, aqui a gente pode formatar. Podemos formatar aqui como moeda, né? Aqui a quantidade, a gente pode centralizar isso, né, para ficar um pouquinho melhor. E o valor aqui total é a multiplicação disso com isso, né? Então, igual isso, né, vezes isso. O senhor passou aqui. essa planilha para a gente? Passei, está aqui no começo da aula, Fernanda. Tá no chat, Fer. Então, mas eu abro, ela vai só até o arquivo 4. Tá, veja lá, tem planilha de vendas e consolidação. No começo. Encontrou? Relatório de vendas, achei, desculpa. Isso. Aí, a gente arrasta aqui, então temos aqui já o total. E agora, este valor aqui unitário aqui já é com o ICMS embutido, né? Ou seja, vamos ver quanto que deste valor aqui tem de ICMS. Então, a gente faz aqui, ó, igual, pegamos o valor total e fazemos aqui uma multiplicação de 12%. Já é a forma mais fácil de fazer. Você poderia também multiplicar por 0,12, tá? E aí faz, né? Daria a mesma coisa. Então, aqui a gente tem, basicamente, o total aqui de ICMS. De Nossa, cada um professor, dos o meu produtos. deu errado. O valor Deu total. errado? Eu arrastei, ele deu 70,22. O que eu fiz, meu Deus do céu? Não sei, dá uma olhadinha nas fórmulas. Ó, aqui é só uma multiplicação do valor unitário vezes a quantidade, certo? Você tem esse valor aqui. Você fez isso? No valor total? Peraí, deixa eu ver. Vezes... deu 201,66? Beleza. E aqui beleza, do tá lado, certo. você faz o quê? Este valor aqui, 201,66, que está no E3, vezes 12%. Você pode fazer nessa formato aqui de 12%, ou você pode fazer assim, ó, 0,12, né? Vai dar a mesma coisa. Tá? Eu só não tô enxergando. Deu... Peraí. Vou aumentar aqui o zoom. Tá enxergando? Olha, o meu deu 24,1992. Então, é porque está formatado com mais de... ou deve estar no geral, né? Quando a gente formatar ele em número, né, vai dar certinho. Ah, tá. Eu vou arrumar. Tá? Uhum, Tá, obrigada. mas fica tranquilo, isso aí é tranquilo. Muito bem. Agora, né, ao invés da gente baixar aqui o total aqui, a gente poderia até baixar o total aqui, mas a gente tem uma célula aqui de consolidação, que é exatamente aqui que eu gostaria que efetivamente viesse esses valores, tá? Então, por exemplo, consolidação. Eu quero trazer para cá o valor total de produtos vendidos, ok? E aonde que está esse valor total de produtos vendidos, né? Está aqui, ó. Então, você tem que somar todas essas linhas aqui dessa coluna E, tá? Como que a gente faz isso, né? Então, aqui, ó, em consolidação, né, eu quero somar, certo? Então, eu coloco lá igual,
soma, e ele vai pegar da onde? Eu vou lá em consolidação, seleciono o que eu quero e teclo Enter. Então, ele veio para cá, ó, só para a gente ver, né? Deixa eu aumentar aqui para todo mundo ver. Então, o que ele fez aqui, ó? Quando eu coloquei igual soma, fui lá, ele entendeu que é da planilha vendas, né? Então, se eu alterar aqui esse nome aqui na frente tem que ser alterado. Então, da planilha vendas, eu quero que ele pegue, ó, exclamação, o quê? De E3 até E27, tá? Então, da planilha de vendas, ou seja, uma outra planilha, eu quero que ele pegue a somatória deste intervalo aqui, tá? Ao teclar Enter, então ele traz para cá o somatório. O total de faturamento, né? Eu errei. Desculpe. Total de produtos vendidos é a quantidade de produtos vendidos, porque a gente está trabalhando com o mesmo produto, tá? Então eu errei aqui. Não é E3. Vamos voltar lá. É D3. Então é aqui, ó, esta coluna aqui, tá? Desculpe. Então aqui é só mudar. Onde está E3, você coloca D3, tá? Então aqui, ó, R$75 de produtos? Não, 75 produtos. Então, vamos alterar aqui de colocar, por exemplo, em geral, tá? Aí ele vai vir aqui para números, né, que são 75 produtos vendidos nesses dias aí que eu tenho naquela planilha de vendas. Agora sim, né? Aqui eu vou colocar no total de faturamento, né? Eu vou colocar assim, aí sim, aquela soma. Então, eu coloco lá igual, soma, abre parênteses, né? Vou lá para a planilha de vendas e aí sim é o total. A mesma coisa para total de impostos. Tem lá uma coluna específica, né? Igual, soma. Tem uma coluna específica lá que é a F, né? Então, aqui são o total de impostos. Trouxe para cá. E agora, o faturamento líquido, o que vai ser? Vai ser um menos o outro, né? Só vou trocar aqui a cor, eu coloquei em vermelho, aqui eu vou colocar em azul, né? Ou verde, sei lá. Só para não falar que isso aqui está no negativo, tá? Só para a gente não confundir, porque a gente está com essa ideia aí de positivo e negativo, né? Trocando as cores. Então, aqui eu faço o quê? Agora eu não preciso ir lá naquela planilha, né? Então, as duas informações já estão aqui. Então, eu vou fazer simplesmente o quê? Este aqui, que é o faturamento, menos o total de impostos. Aqui eu tenho o lucro ou faturamento líquido, entre aspas, né? Porque tem muito mais aí. Tem comissão de vendedor, tem isso, tem aquilo, que não está sendo deduzido ainda. Mas, a princípio, né, um faturamento líquido, entre aspas, aí, até aqui, seria esse. Beleza, pessoal? Entenderam aqui a ideia de transposição? Então, a gente fez uma transposição aqui apenas de uma planilha, né, para uma outra planilha, né? Nós poderíamos aqui estar trabalhando com múltiplas planilhas, e a gente vai chegar nesse ponto, né, onde a gente vai ter, por exemplo, uma planilha que é a entrada de matéria-prima, depois a gente vai ter uma outra que seria o processo de produção, depois a gente vai ter uma outra planilha que seria o relatório de vendas, e aí, por exemplo, uma terceira, uma quarta, uma quinta planilha, pegando informações, né, dessas planilhas e fazendo aí as totalizações. O que e para que a gente faz isso, né?
para justamente a gente separar, essencialmente, né, a dinâmica vamos falar assim, as regras de negócio das entradas de dados. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa planilha de vendas aqui, ó, essencialmente, ela comporta a entrada de dados. Então, toda vez que houver uma entrada de dados, eu venho aqui, ó, e altero aqui, ó. Então, agora aqui, o valor unitário desse produto é 58, esse outro aqui, ó, é 25. Então, vejam, né, que nós estamos alterando aqui. E a alteração neste ponto aqui, ela vai repercutir em toda a planilha. Veja que agora a gente passou a ter um faturamento de 3.800, antes era mais de 4.000, né? Então, ela repercute aqui, com a alteração nos pontos corretos, aonde são pontos corretos. E a gente vai ver depois, né, como travar, por exemplo, a gente só vai poder alterar essas informações. Essas outras aqui, ó, vão ficar absolutamente travadas, ou seja, a gente não vai conseguir alterar essas informações, né? Então, a gente vai ver isso também, como fazer. Acho que nós já até vimos, né, Karen, como travar isso aqui, lembra? Sim. Então, a gente não deixa, por exemplo, né, as pessoas alterar. Lógico que a quantidade, acho que vai poder, né? Então, aqui, ó, o total e o ICMS, a gente não deixa alterar, coisas assim, né? Então, mas é só para que a gente entenda que nós vamos ter lugares específicos para a entrada de dados e lugares onde vão estar as regras de negócio, gráficos, né, também a parte de visualização, que não é interessante que as pessoas alterem. Uma vez que você construiu a regra de negócio, você construiu uma planilha adequadamente, e ela está funcionando, está adequada, você não vai querer que uma pessoa, né, inadvertidamente entre, né, nessa outra planilha aqui e venha aqui e altere a informação para você, né? Então, a gente vai aprender como travar isso daqui, né? E efetivamente só fazermos a entrada de dados, né, em um local específico, né, muito restrito. Legal, pessoal? Um abração para vocês e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Bom feriado também. Tchau.